Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 4 de junho. Eu sou Dalton Vieira, analista CNPIT, e vamos agora aos principais destaques do dia, falar sobre Ibovespa, futuros, PTR4, Vale 3. Começando aqui com o Ibov apresentando aqui uma alta de 1,69%, começando bem a semana, conseguindo superar ali a máxima do último pregão, consequentemente dando sequência ao seu movimento de correção contra uma tendência de baixa de curto prazo. Ainda não superou a máxima da semana anterior, que basicamente está aqui, ó, na máxima desse candle, que é os 78.886 pontos. Então o Ibov, no seu movimento de correção, que aqui é nessa alta de hoje de 1,69%, ainda pode ser alterada porque está dentro do leilão de fechamento. Agora são praticamente que 17 horas. Então o Ibovespa, com esse fechamento, aumenta a chance de se ter algo mais para cima. Se olharmos para o gráfico aqui de 60 minutos, ficou de forma mais lateral, fazendo algo semelhante ali a uma pequena flâmula que pode romper aqui para cima e dar sequência a um movimento de subida. Voltando para o gráfico diário, se a gente olhar em termos de média móvel está aqui na faixa 79.534. No G60 a gente vê ali em termos de resistência essa região de fundo anterior, que vai justamente vai de encontro com a região onde está a média móvel exponencial de 13 períodos. Então, já é um patamar de desafio para o próximo pregão, se o Ibovespa conseguir confirmar algo aqui para cima. A sinalização mais negativa no próximo pregão seria um candle forte de baixo, fechando para baixo ali de 77.900 pontos. Então, por enquanto, Ibov sem essa sinalização negativa, por enquanto apontando para cima. Só é importante ressaltar que o movimento atual, até que o mercado mostre algo diferente disso, é um movimento de correção de uma tendência de baixa. Então não exigir muito dele para cima e ficar atento, porque sinalizações mais relevantes para baixo tende a desencadear uma nova formação de topo e consequentemente um novo movimento aqui para baixo no índice. Depois disso, então, vamos para os futuros. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma no decorrer dela, dê um like, um joinha no YouTube. Eu desde já agradeço sua valiosa audiência. Isso ajuda a disseminar, esse like, esse joinha no YouTube ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal, um conteúdo vasto de aprendizado que você pode aí contribuir para que outras pessoas consigam acessar esse conteúdo de forma gratuita. E para se inscrever no canal e ficar atento aí às lives que eu estou fazendo durante o pregão, basta passar o mouse aqui no canto inferior direito e na sequência clicar em se inscrever. E lembre-se de deixar o sino lá ativo para que você receba as notificações no seu celular, no desktop, enfim, no que for mais conveniente para que você fique antenado aqui no conteúdo do canal, seja na parte de aprendizado ou na parte aí de análise. Seguindo para os futuros, mini índice, pregão de hoje bem travado, abriu aqui com gap de alta e ficou de forma lateral o dia inteiro. Então um dia mais difícil operacionalmente falando, na questão de se buscar, pegar um movimento maior, uma tendência maior, ficou bem travado, mas a minha leitura ainda é na seguinte questão. A gente teve o rompimento ali de um topo anterior, a tendência de alta no G60, fez aqui uma lateralização, ou seja, em vez de cair, ficou de forma lateral, e abre-se ainda espaço, ainda fica com viés de alta, porque a tendência no G60 é de alta. Então, enquanto não gerar alguma sinalização nesse sentido aqui, ó, fechar abaixo da média móvel de 13 períodos, fica mais para se trabalhar na ponta compradora, principalmente se no gráfico de 10 ou 5 minutos passar a gerar fundo ascendente acima dos 78.685 pontos, ou seja, acima desse patamar. Abriu subindo, gerou ali um retorno, fundo ascendente no G10, no G5, possibilidade de trabalhar na ponta compradora de day trade. Por outro lado, abriu subindo, já gerou uma sinalização relevante para baixo, gerou um fechamento no G60 para baixo aqui da média de 13 períodos exponencial, que é consequentemente abaixo da região aqui de resistência que foi superada no pregão de hoje, 78.300, aí sim volta a ficar com um cenário mais favorável para se trabalhar na ponta vendedora, a favor de topo descendente, pivô de baixa, no gráfico de 10 ou 5 minutos. No dólar, no pregão de hoje, a gente teve aqui está tendo um pregão de queda, nesse momento 0,5%, tanto o índice futuro como o dólar entrando aí na última hora de pregão. Se a gente olhar para o gráfico intraday, a gente vê aqui só pelo diário, esses candles aqui de lado, esses três últimos candles, já dá uma chance de se ter uma tendência um pouco mais indefinida, o que a gente vê no G60. Observe aqui um nível de suporte mais relevante, que é aqui na faixa da mínima do pregão de hoje, 3.737 até 3.731. Então esse seria o principal nível de suporte no momento para um mini dólar. Depois disso,
a gente vê eu vejo um nível de resistência aqui nessa região que eu estou traçando aqui na faixa dos 3.763 e em conjunto com o gap do pregão de hoje, 3.763, a gente pode falar ali na faixa dos 3.767 e mais acima 3.775, são os níveis de resistência. Logo, eu diria que mais interessante para a compra a favor desse movimento atual de alta seria abre subindo e no gráfico de 10 ou 15 ou 5 minutos proporciona aqui fundo ascendente acima dos 3.763, mais interessante no meu modo de ver para se buscar uma compra a favor de um novo movimento de subida que pode vir a romper essa resistência aqui na casa dos 3.781 e mais acima 3.790. Por outro lado, está batendo na média móvel exponencial de 3 períodos, gera alguma sinalização para baixo. Melhor ainda, se for uma sinalização relevante para baixo ali da região dos 3.737 e proporcione topo descendente ou pivô de baixa abaixo desse nível aqui de suporte que tem, ou seja, essa região passando a funcionar como um patamar de resistência chamada mudança de polaridade. Enfim, tendência indefinida no G60, no gráfico intraday nesse momento. Apesar da gente ter aqui um pivô de baixa no G60, eu fico mais para falar em termos de tendência indefinida, porque está dentro desse movimento de subida, está encaixotado aqui dentro de toda uma zona de resistência, então a tendência está mais indefinida na minha avaliação pelo intraday. Pregão mais difícil hoje em termos operacionais. PETR4, pregão com alta de 8,17%. Essa alta foi proporcionada basicamente pela abertura, já com gap de alta. Então, fechamento aqui mais pro ainda está no leilão de fechamento, 17,4 nesse momento. A gente pode pegar aqui leilão apontando ali para 17,54, ou seja, um pouco mais acima, está até próximo aqui. Até agora desbalanceou um pouco, mas está em 17,55. Enfim, próximo aí de um fechamento na Petro. Então, o ativo pode alterar um pouco essa variação percentual. Faz um candle de indefinição, candle pequeno, dentro de um grande candle de baixa. Isso é um padrão dos candles de reversão chamado de Harami ou Arami. A superação da máxima de hoje reforça um pouco mais a chance de se ter, que é a primeira confirmação para esse Harami ou Arami, seria de superação, oscilação e melhor ainda se fechar o próximo pregão acima da máxima de hoje, que nesse momento está em 17,64. Então isso aumentaria a chance da Petro ter uma correção um pouco maior de toda essa movimentação aqui para baixo que ela teve aí nos últimos pregões. Isso seria um sinal um pouco mais relevante em termos de gerar um repique um pouco maior de alta, lembrando o principal nível de resistência para a Petro fica ali na região dos 19,20 e depois mais para a região dos 19,80 a R$20. G60, a superação da máxima de hoje não significa tanta coisa, só a questão de manutenção acima da média móvel exponencial de 13 períodos e uma expectativa de poder vir a fechar o gap de baixo, que a gente viu aqui esse gap no pregão passado, sexta-feira, que é onde tem resistência na faixa 19,08 pelo gap. Pelo fundo aqui anterior, o próximo nível de resistência para Petro na faixa dos R$18,13. Depois disso, então, vamos para Vale 3. Vale 3, pregão de hoje, apresentando aqui uma leve queda de 0,7%. Olhando para o gráfico 60 minutos, esse ativo no próximo pregão proporcionando, deixa eu só verificar se já fechou aqui a Vale 3. Ainda não fechou, dando uma olhada no leilão dela, 52,55, ou seja, o leilão jogando um pouco mais para cima. Então, se esse papel superar a máxima dessa última hora de pregão, a partir da pregão seguinte, pregão dessa terça-feira, seria uma das alternativas de se buscar uma compra, trabalhando com stop ou abaixo da mínima desse candle, dessa última hora de pregão, ou abaixo aqui da mínima desse outro candle na Vale. Então, é isso que eu vejo em termos de operação dentro do que eu tinha falado no último videoanálise, que o papel tinha gerado esse candle, seria uma das alternativas de se buscar a entrada, mas me chamaria mais atenção se ela avaliar a primeira correção do G60 para buscar essa entrada. Então, ela passou o pregão inteiro basicamente fazendo essa correção, e para o próximo pregão seria uma das alternativas de entrada, logicamente, se não abrir aí com gap de alta. MGLU3, ativo que a gente recomendou compra na sexta-feira, aqui na faixa ali dos 115,41, ou seja, um patamar próximo do fechamento do pregão, ou seja, nos últimos 30 minutos de pregão a gente recomendou essa compra. O ativo bateu no objetivo no pregão de hoje, que a gente tinha estabelecido ali na 124,26. Então foi uma operação bem sucedida que gerou um ganho de 7,65% para a operação, e esse ganho em cima do capital que foi alocado na operação
do capital total. Isso proporcionou um crescimento de 0,75% no capital total a MGLU3, ficando um pouco mais esticado agora no gráfico diário, mas ainda assim com bastante força para cima, podendo estender um pouco mais esse movimento de subida. Movimentações de correção aqui no gráfico diário ou no gráfico intraday ainda vão cair na questão de avaliar a possibilidade de voltar à ponta compradora em Magazine Luiza. PCAR 4, seguimos na ponta compradora, só confirmando aqui, já fechou em 81,28 com alta de 1,28%. Então essa alta aí de 1,28% reforça a continuidade em cima dessa operação. A gente tem uma entrada aqui que foi feita aqui nesse candle, mais próximo do fechamento do pregão. E a média móvel exponencial de 3 períodos já é um ponto de referência para a gente. Se fechar aqui para baixo dessa média, o stop inicial está aqui nesse ponto. Fechando abaixo da média seria o ponto de saída. Mas por enquanto, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, o que vai acontecendo aqui na ação é afunilando ali algo como se fosse um triângulo ascendente, afunilando em cima de um patamar de resistência, que é essa região aqui, ó, anterior. Então está em cima desse patamar, rompeu aqui para cima a partir do próximo pregão, aumenta-se a chance desse movimento do gráfico diário conseguir romper esses topos anteriores. Então isso teria uma chance maior de se buscar o objetivo da nossa compra, que nesse momento na PCAR 4 encontra-se lá na faixa dos R$ 83,16, assim, enfim, tem que romper essa região aqui para poder ir buscar o objetivo da nossa compra. Ambev a gente segue dentro da posição comprada no papel. Ativo fechou aqui com alta de 0,7, na realidade não fechou ainda, deixa eu só dar uma olhada no leilão. 20,03 está para perder força aqui no leilão, ainda está com um peso um pouco maior na ponta compradora, pode alterar um pouco, mas enfim, está reduzindo um pouco a alta do dia. O fato é que nós já reposicionamos o stop dessa operação para um nível que é um pouco acima do nosso preço de entrada, ou seja, o stop ficou aqui nesse ponto. Depois que ela abriu o pregão aqui, veio aqui forte para cima, não seria mais relevante, não seria mais interessante para a nossa posição retornar para baixo do fechamento do pregão anterior, ou seja, esse fechamento do pregão anterior em R$19,94 é um pouco acima do nosso preço de entrada, então stop de proteção em R$19,93. Então, por enquanto, sairia ainda com algum lucro no papel ou basicamente no 0 a 0, desde que ela não abra com gap de baixo. Torcer para abrir aqui com gap para cima. Manteve-se acima, o ponto positivo foi que manteve-se acima dos R$20. Isto é, se o leilão aqui não alterar muito. Está 20,04 agora está mais próximo ali, mais balanceado o lado da compra e o lado da venda. Então pode fechar aí nessa faixa de preço. Então, ativo mantendo-se acima dos R$20. O que seria importante para a nossa posição no próximo pregão, fundo forte aqui ascendente e melhor ainda, pivô de alta. Aí fazendo pivô de alta aumenta bastante a chance de buscar o objetivo da nossa entrada e dependendo do que ela fizer, poderia até estender um pouco mais, buscar um objetivo um pouco mais acima. SUSB3, ativo que proporcionou aqui um bom candle de alta no pregão de hoje, 5,33%, conseguiu ali confirmar a superação da máxima desse candle. Só que isso já aconteceu depois daqui, eu diria que é um primeiro candle, segundo candle, terceiro candle do movimento de subida. Fez essa mínima e reverteu aqui para cima. É um ativo que, para buscar uma entrada dentro do que ela fez aqui nesse pregão, sinalização de fundo ascendente seria mais interessante na minha avaliação. Ou mesmo se abriu caindo, veio aqui para baixo, buscar uma entrada, trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, também seria uma alternativa. O papel pelo intraday está dentro de uma tendência de alta. E o candle de hoje aumenta-se a chance de romper essas duas resistências aqui. A primeira na faixa dos R$ 47,25 e a segunda, ponto mais alto, R$ 47,84. BTOW3 também chama atenção, não já de abrir uma compra no papel, mas chama atenção que ela vinha dentro de uma tendência aqui de baixa, desenhando aqui essa tendência de baixa, e aqui era um ponto importante de resistência para o ativo. Fundo anterior, vou tirar as linhas aqui, vou só traçar aqui a linha do fundo anterior. Aqui tinha um gap de baixa, aqui tinha um forte candle de baixa que perdeu esse suporte em fechamento, fechou aqui embaixo, nesse nível. Então o ativo consegue no pregão de hoje fechar acima de todas essas resistências, inclusive acima da média móvel ali de 13 períodos do gráfico diário. Logo, é um ativo que chama atenção para os próximos pregões, no sentido de avaliar a possibilidade de buscar compra de fundo ascendente após uma correção aqui de pelo menos 3 pregões. Ou pelo gráfico de menor periodicidade, gráfico de 60 minutos, dependendo da correção, também chamaria atenção para buscar compra. Pelo semanal, vai proporcionando um fundo em cima de um fundo anterior que tinha sido perdido em termos de oscilação.
Então é uma sinalização positiva, uma sinalização de um martelo lá no gráfico semanal, confirmação de um fundo já no início da semana. Então, para o meio dessa semana, dependendo do que ela fizer, ainda abre chance de buscar a compra no papel. Só aqui que não encaixaria muito a compra para mim, porque o Aptiv está para romper ali a máxima do topo anterior, que seria o final da tendência de baixa, já deu indício do final dessa tendência de baixa, mas o interessante seria algo nesse sentido. Se fizesse algo assim, seria até um ombro, cabeça, ombro invertido, um padrão de reversão, um padrão gráfico aí do mercado. Então, a próxima ação aqui a ser comentada, a última ação a ser comentada, a Gol 4. Gol 4 no pregão de hoje, boa alta de 7,6%, fechando acima da máxima ali do pregão anterior, mas ainda abaixo da média móvel exponencial 13 períodos. É um ativo que está dentro de uma tendência de baixa ainda de curto prazo e ali trabalhando aqui basicamente em cima de um patamar de suporte. Então é um sinal de recuperação, não superou ainda a máxima da semana anterior, que está localizado aqui em 14,45. Se esse ativo que fechou bem, devido ao tempo dessa tendência, o tamanho dessa tendência, que a gente pode olhar ali para o gráfico semanal e verificar que o ativo basicamente teve 7 semanas vindo aqui para baixo. Então abre-se a chance realmente de ter algum repique. Dependendo do que ela fizer aí nos próximos pregões, me chamaria mais atenção para se buscar compra através, por exemplo, de um pivô de alta no gráfico de 60 minutos. Então essa seria uma das formas de entrada, ou seja, algum indício de que ela não perdeu força na média móvel de 13 períodos e gerou foi uma sinalização de força no intraday, aumentando-se a chance de se ter um movimento de recuperação, ou seja, de corrigir um pouco mais essa tendência de baixa e até mesmo de anular a tendência de baixa, vindo aqui para cima de um nível de resistência na faixa dos R$ 15,23 a R$ 15,32. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.